Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo diz assim: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, é importante nós termos essa percepção de que existe um homem exterior e de que existe um homem interior. E como nós vimos ontem, né, coração, que a Bíblia fala, se remete ao espírito do homem. O coração ou o espírito é chamado de homem interior. Essa verdade é o apóstolo Paulo que vem trazendo, como nós vemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 4, ele diz assim: Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha, Pedro vem falando com essa nomenclatura, o homem interior do coração. Tá vendo como espírito e coração estão ligados? E é importante nós entendermos assim, além de ter essas palavras intercambiáveis, onde o coração se relaciona ao espírito e o espírito se relaciona ao coração, é importante nós entendermos e já irmos começando a ter essa percepção do homem interior, porque é daí que vem a fé. Amém? Desse homem interior do coração, ou esse homem interior que se renova de dia em dia. Está falando do espírito humano recriado, que pela palavra de Deus, que Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Então Jesus, ele mostra que a palavra de Deus é como um pão que alimenta. Porém, a palavra, ela não alimenta o homem exterior, que é o corpo, que é a casa. Não, a palavra, ela vai alimentar o homem interior, que é o espírito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Deus vai guiar o homem pelo seu espírito, que comunica ao espírito do homem, que é o seu homem interior. Amém? Em Romanos, capítulo 7, versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim: Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha Paulo trazendo aqui a revelação de que o novo homem recriado em Cristo Jesus, ele tem prazer na palavra de Deus. Agora, o homem exterior não tem prazer na palavra de Deus. O homem exterior, ele tem prazer no pecado, em satisfazer, né, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Veja bem, esses três elementos no ato de pecar é que faz com que a nossa carne ela seja tentada por aquilo que ela cobiça. Então todos nós precisamos aprender a sermos guiados pelo Espírito para não satisfazermos o desejo da nossa carne. É aí que nós vamos começar a renovar a nossa mente, conhecer as realidades da nova criação, o que nós nos tornamos por estar unidos a Cristo. E isso é mais profundo do que a gente pensa. E é um conhecimento para o resto da vida. Quando nós começamos a discernir o homem exterior do homem interior, nós vamos ver que a fé, ela nasce de acordo com a palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, a direção da palavra de Deus. Então, quando eu entendo que a palavra de Deus afirma algo e eu começo a andar de acordo com aquilo, eu começo a seguir aquilo que a palavra de Deus diz, a fé começa a nascer aí. Então, é muito importante para que nós sejamos eficientes na fé, nós possamos discernir esse homem interior que Paulo fala, esse homem interior que Pedro fala, ele diz assim: unido a um incorruptível trajo do espírito manso e tranquilo. Então ele vai começar a mostrar que quem deve ir comandando a vida do crente é o homem interior.
e não o homem exterior. Isso se chama também de renovação da mente. Amém? Quando Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vemos aqui novamente a tricotomia do homem, o espírito, a alma e o corpo. Quando Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo. Quem apresenta o corpo? É esse homem interior. É o espírito humano recriado. Ele vai começar a ir dominando a vida do crente, amém? Claro, pelo conhecimento da palavra, pelo o entendimento desse ser recriado, esse novo que nasceu, porque se alguém está em Cristo é nova criação, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, é a partir dessa nova criação agora que a nossa vida vai ter um rumo. É por isso que há uma mudança radical naquele que se converte. Amém? Naquele que não se converte, não há uma mudança radical. Ele muda somente diante das pessoas. Ele não muda diante de Deus. É aí onde está a diferença. Amém? Então, Paulo diz que ainda que o nosso homem exterior ele venha se corromper, porque o nosso corpo está caminhando para a morte, o corpo ainda não foi redimido, nós estamos aguardando a redenção do corpo, mas até essa redenção acontecer, nós não desanimamos. Amém? Porque o nosso homem interior está se renovando dia a dia. Enquanto você está ouvindo essa palavra agora, seu homem interior está se alegrando, porque ele está se alimentando da palavra de Deus e, claro, com a consciência desse homem interior, ele vai também poder fazer com que você renove a sua mente, não se amoldando, não tomando a forma deste mundo, mas passando pela transformação da renovação da mente. E quando nós fazemos isso, nós vamos encontrar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós precisamos entender isso. Nós somos um espírito e o nosso verdadeiro eu é o homem interior. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Olha a palavra de Deus aí, separando o espírito da alma, ou o espírito da mente. A gente já aprendeu. A alma consiste no intelecto, nas emoções, amém? Nos sentimentos, na nossa mente. Essa é a nossa alma. Quando Paulo diz assim, olha, rogo pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo, ele está dizendo, o espírito precisa apresentar o corpo como sacrifício santo, agradável, né, a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto racional é isso. Você entende a palavra de Deus pelo seu espírito, seu homem interior, e através do seu espírito você vai apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Ele diz, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Então, o espírito apresenta o corpo e o espírito transforma a mente, como? Renovando pela palavra. Aí Paulo vai trazer uma outra instrução aqui. Quando nós somos batizados no Espírito Santo e oramos em outras línguas, essa linguagem é a linguagem do nosso espírito. Porque ele diz aqui, olha, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Tem outras versões que diz assim, o meu espírito ora bem, mas a minha mente fica infrutífera. É por isso que a oração em outras línguas não é uma linguagem que a gente aprende com a mente. Não, é uma linguagem espiritual, amém? Que edifica a si mesmo, edifica-se no Espírito Santo, como Judas fala no versículo 20, orando no Espírito Santo, edificando a vossa fé santíssima. Então é muito importante nós compreendermos isso, esse homem interior. E em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, Paulo mostra mais uma vez, trazendo a revelação desse homem interior. Mas ele diz assim, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão,
para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Se o corpo fosse o homem verdadeiro, Paulo teria dito, mas eu me esmurro e me reduzo à escravidão. No entanto, ele se refere ao corpo como a um objeto, como alguém ou algo que deve ser sujeitado. Sujeitado a quem? Ao homem interior, ao espírito humano recriado. Portanto, o eu verdadeiro no cristão é o homem interior, o espírito recriado ou o coração. É aí que nasce a fé. Por isso nós precisamos entender isso, porque a fé, ela é do homem interior, a fé, ela é do coração e vai se manifestar através das palavras da nossa boca. Espero que você esteja compreendendo, porque a compreensão disso vai fazer com que a sua fé ela seja mais eficiente, a sua fé ela seja mais operante. Amém? Hoje à noite quero convidar você a estar na Casa do Oleiro. Teremos nossa casa de oração. Estamos começando agora uma série de cultos de consagração na casa de oração. Está precisando de poder espiritual, está precisando de discernimento, está precisando de arrependimento e não está tendo forças. Venha para a nossa casa de oração. Será um tempo maravilhoso para você consagrar a você mesmo e a sua vida. E logo na sequência, temos nossa escola bíblica às 20 horas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.